Bem-vindo ao nosso Comigo Pode. E você já sabe que aqui a gente vai falar sempre de vários assuntos importantes. Aqui a gente não vai ter tabu, não. A gente vai discutir mesmo o que precisa conversar. E claro que para isso eu recebo convidados especiais. O de hoje não é diferente. Mas antes, claro, de apresentar o meu querido convidado, praticamente uma senhora, eu vou convidar você para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Comigo Podcast, e também no YouTube, Comigo Podcast. E agora sim, deixa eu fazer as honras dessa senhora que está aqui ao meu lado. Flávio Lima, escritor, analista de marketing, LGBT queria mais. E a nossa pauta aqui hoje, que é para falar sobre literatura LGBT queria mais. Dá um oi pra gente, eu te faço já uma pergunta. Oi, gente, tudo bom? Nossa, bem blogueirinha. Hello, tudo não sei se vai estar focando. Aqui, gata, aqui, ó. Aqui, não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Câmera 1. A 1, a 2 e a 3. A 2 e a 3. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui. Me sinto honrado, me sinto muito importante participando de podcast. Primeiro que eu faço, assim. Com todas essas imagens, essas câmeras, assim. Então, eu tô muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Tô muito, muito, muito animado. Ai, quem vê, olha, toda fofa, acompanha. Eu tô tímida. Não é pra você ficar tímida. Eu te chamei demais. porque eu achei que você ia se soltar. Tô super. O quê? Solto. Ah, então tá bom. Ó, porque a gente brinca, a gente já se conhece de outros carnavais, mas me fala uma coisa, você sempre tirou sarro e eu, enfim, dou muita risada com você, óbvio. E aí, quando eu ouvi você falar a primeira vez, LGBT queria mais, eu fiquei, gente, queria mais o quê, né? Mas é uma brincadeira, a gente vai entrar na nossa pauta, isso a gente tem lugar de fala. A gente tá brincando, mas o assunto, quando a gente fala sobre representatividade, ele é muito sério, importante. Mas aí, voltando pra brincadeira, antes da gente falar do assunto sério, da onde você tirou isso? E por que você... O que você entende desse contexto do queria mais? Assim, qual é a brincadeira? Então, naquele dia que eu tava falando isso, na verdade, eu escutei em outro momento da minha vida com outra pessoa... falando isso por causa da quantidade de letras que a sigla tem. Porque a gente já começou lá atrás, da época da boate GLS. Tinha só o GLS, que eram os gays, lésbicas e simpatizantes. E a gente está em 2022, isso foi aumentando. Então, as outras pessoas que compõem o nosso mundo, né, o mundo queer, eles foram aumentando, né? Então, hoje em dia tem os aces, tem, sei lá... os queers, né, que não necessariamente faz parte de uma comunidade em específico, as pessoas assexuado, gays, lésbicas, simpatizantes, que agora se encaixam no queer, tem os intersexuais, então cada pessoa foi se enxergando dentro da comunidade. E outras pessoas que viviam ali na sombra, então começaram a ser mais faladas, mais discutidas, mais representadas. Então todo mundo agora... Por isso, do queria mais. As pessoas tiravam muito sarro. Gente, a gente falou com LGBTQIA+. Aí depois o P, que é os pansexuais. Aí agora tem os N's de não binários. Então, a sigla foi ganhando uma proporção tão grande que as pessoas falam, ai, gente, vamos... E com maisinho no final, né? Com maisinho no final, porque não vai limitar... Então, queria mais mesmo. Queria mais representatividade, porque agora todo mundo tem o seu lugar dentro da comunidade. Então, cada letrinha ali, LGBTQIA, P, N+, porque... as pessoas brincavam muito do queria mais por conta da quantidade de letras na sigla. Então, a gente brinca hoje em dia para não vou falar tudo, então eu vou falar queria mais, porque daqui para frente é só mais. É isso aí. Você, quando eu te convidei para vir aqui participar do podcast, a gente falou assim, bom, a gente precisa falar daquilo que a gente é e daquilo que a gente entende que é importante. E aí a gente, claro... escolheu uma coisa que já está na sua vida, que são os livros. Não só pelo olhar ali profissional, porque, enfim, você tem uma relação com o mercado editorial, mas também como leitor. E eu acho que isso é um dos pontos bem interessantes, porque a gente entende
que a literatura, nos últimos anos, ela foi dando mais espaço para a representatividade. Então, antes da gente entrar em todo esse debate ali, eu queria que você me mostrasse esses 5 livros. Aí você vai fazer assim, bem aquela senhora assim da televisão que mostra os produtinhos e segura para aquela câmera ali, ó. Ali. Isso, aí você mostra assim, segura um pouquinho. Um por um, lógico. Mas eu tenho que falar sobre ou só mostrar? Não, você pode mostrar e dar uma intro, depois a gente vai um por um. Né? Isso. Eu separei alguns aqui, na verdade, né? Que é o primeiro A Gente Dá Certo, do Pedro Poeira. Que é tipo um Cartas para Julietas. Cartas para Julieta LGBT. Que eu acho muito bacana. Tem o Vejo Cores em Você, que na verdade é um livro compilado de contos em que cada um dos autores, que inclusive eu sou um dos que escreveu um dos contos, retrata uma história sobre saudade no período de pandemia. Deixa eu ver aqui. E aí você aproveita aqui, ó, que você tá de ladinho, já puxa o microfone, senhora. Ótimo. Você escreveu um conto aqui. Uhum. É um compilado de 25 autores que escreveram ali no período da pandemia. Eu fui convidado pelo organizador do livro, que é um dos meus amigos, Diego França, maravilhoso. E ele pediu para escrever porque ele gostava das formas que eu escrevia as minhas resenhas. Ele falou, olha, eu queria que você fizesse parte, vamos escrever. Qual que é o seu aqui? E eu não sei se está na ordem, na verdade. Mas se chama Um Amor de Avó. Amor de Avó. Amor de Avó. Vamos ver. Flávio Lima, página 75. Eu não sabia se estava na ordem, mas é esse aí mesmo. Que legal. Que eu tirei referências das minhas 2 avós, na verdade, que uma já faleceu. Então, eu tirei, na verdade, o humor de uma delas e uni com a forma que a outra me aceitou, que foi uma forma muito tranquila, muito leve. Então, eu quis colocar um pouco dela como homenagem dentro dessa história. Só que em período de pandemia, né? Então, eu falei, como é que eu vou escrever uma história? Porque geralmente eu era ótima em redação na escola e quando eu fui escrever essa história, eu falei, então, vou colocar coisas da minha vivência. Porque eu acho que eu nunca quis escrever um livro em si, porque eu falava, tá faltando um pouquinho de vivência na minha vida, um pouco de algumas outras experiências para eu falar, não, vou construir agora uma história, um personagem. Aí eu comecei com um conto, assim, para me testar. Bom, e já que você está falando aí do livro, eu vou te interromper, que você está na sequência aí, mas eu não vou perder o gancho, né? Já que esse foi o feedback aqui. Aqui tem um trecho, logo no comecinho, que eu peguei, eu bati o olho nisso, adoro falar sobre a vida, enfim. E aí tem assim, meu filho, a vida é um sopro, tente vivê-la e aproveitá-la cada segundo, porque quando ela passa, não temos como recuperá-la. Olha, fica até emocionado. Que bonitinho. Né? Vai borrar a maquiagem. Vai estragar. Nossa, não, e nem tem maquiador aqui. A gente não dá, tem que ser natural. Não dá. Sua avó te dizia isso? Não me dizia especialmente isso, mas eu sempre cresci com essa visão de que a vida passava muito rápido. E eu acho que quando a gente é criança, a gente tem essa visão de tipo assim, é oba-oba, eu quero chegar logo nos 18, porque aí eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou viver, vou sair de dentro de casa, vou ter a minha liberdade. Só que quando a gente vira adulta, a gente fala, nossa, eu deveria ter aproveitado mais o meu tempo de infância, né? Eu poderia ter aproveitado mais. Então, eu fiquei com isso na minha mente durante toda a minha vida, porque as pessoas falavam, a vida passa de uma forma rápida. Então, depois dos 18, parece que as coisas, voam muito rapidamente. Então, eu fiquei com isso muito na mente. Então, quando eu perdi a minha avó, ali em 2020, eu fiquei com isso na mente. A vida é um sopro. E, de fato, é um sopro. A gente está aqui, eu vou viver até os 50, vou viver até os 60, vou viver até os 70, mas que seja de forma única. Então, por isso que eu construí esse conto dentro disso, de a vida é um sopro. Entendi. Que interessante. Vejo Cores em Você, organizado pelo Diego França, no qual nós temos aqui um conto do Flávio Lima, da editora Vecchio, é isso? Uhum. Bom, tá aqui, ó.
Fica aí como Foi um orgulhinho pra mim. inspiração. Porque eu falei assim, gente, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu fui lá e fiz. Porque o conto tem as suas limitações, né? Às vezes você quer construir uma história gigante e às vezes você tem uma limitação ali de tantos caracteres e você fala, como é que eu vou expressar o meu sentimento, tudo que eu tô pensando, eu tô sentindo aqui em tantos caracteres. Então teve um trabalhinho aí muito complicado para encaixar tudo que eu tava sentindo em poucos caracteres. Deixa eu... Gatíssimo seu amigo, hein? Ó, tô vendo aqui, ó, a orelha do livro, o né? Di, Di é um amor. Não falei amor, eu falei gato, tá? Tudo bem, olha, Di, Mas- fica de olho. Tá aqui, esse é o segundo livro. Vamos pro terceiro aí, fala aí. Foi assim que tudo explodiu. Que, na verdade, é uma representatividade diferenciada, que eu gostei muito de ler. Foi um dos meus favoritos na época que eu li. Que se trata sobre aceitação, só que numa família muçulmana. Então, a gente sabe como a cultura dos muçulmanos é um pouco rígida. Só que o protagonista, ele foge de casa ao perceber que ele vai ser exposto para a família dele. E ele não está preparado para lidar com isso. Então, ele foge, vai viver em outro país. E lá naquele país, ele começa a ser quem ele é de verdade. Então, ele vai lidar com isso de ser outra pessoa, porque ele mente quando ele chega nos outros lugares para ser quem ele quer ser de verdade. Só que, no paralelo, ele está enfrentando ali uma complexidade, porque ele está passando pelo aeroporto e ele e a família dele estão sendo interrogados. Porque, você sabe, as pessoas julgam muito os muçulmanos, explosões e tudo mais. Então, eles já são desconfiados no aeroporto. Então, ele vai narrar isso pra gente, entre presente ali e passado, de lidar com isso, com essa E questão aí do ele medo já de mescla uma aceitação. coisa na outra, né? Exato. Porque tem a questão de LGBT, mas também a questão do próprio preconceito que existe, a gente sabe disso, em relação à cidadania, à religião em si, que está muito anexada aos muçulmanos, né? Então, assim, não tem como você pensar em países onde tem muçulmanos. Se você chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, naturalmente eles já vão olhar, né? Meio Você passa torto. no aeroporto, já fica tipo, aqui. Segue a sequência, senhora. Sequência. É. E tem o Félix para Sempre, né, do Cassie Callender, que é um autor não binário. Ai, fala de novo. Cassie Callender. Nossa, maravilhoso. O Que inglês tá em dia. O inglês tá em dia, o Wizard tá aí. E é um livro que fala sobre transexualidade e racismo, que também me chamou muito a atenção. E eu li ele ano passado e me fez muito bem. Porque a transexualidade era um assunto do qual eu estava ali no limbo, assim, sem entender tanto, porque eu não tinha tanto conhecimento sobre. E esse livro me ajudou bastante também, que o protagonista, ele é transexual. E a história dele gira em torno quando o nome morto dele é exposto no mural da escola. Uma foto do nome morto dele, junto com ele na fase antes da transição. Então, nesse livro, ele começa a investigar para descobrir quem é que expôs ele, né? Então, é uma história ali meio de que você acaba lidando com essa questão do que é transexualidade, ele lidando com o fato do pai dele, ele ter sido abandonado pela mãe, o racismo em si, que também é muito forte lá nos Estados Unidos. Então, ele lida com todas essas questões dentro do livro e acaba sendo um livro de experiência única. Eu tenho amigas transexuais e tudo mais, então isso me ajudou muito mais a entender a visão dessas pessoas. Então, Que legal. E esse foi publicado pela Nasce. Editora Nasce. Nasce. E tanto como A Gente Dá Certo também, pela editora Nasce, e todos voltados para essa questão de representatividade. Então, a gente tem o representatividade gay aqui no A Gente Dá Certo, e no Félix para Sempre o T, da transexual. Entendi. E aí temos... Bom, agora aquele são último- graphic novels. aquele último ali... Você já conhece. Não, todos, né? Todo É, mundo. quem não conhece, né? Então, a graphic novel, agora os dois são. Tem o Bloom, que diferentemente do Heartstopper, já é uma pegada mais... ali fase de faculdade, porque a Heartstopper tem aquela coisa do high school, é uma coisa ensino médio. O Bloom já é uma questão mais pós-faculdade, que conta a história dos dois jovens, o Ari e o Hector, né? O Ari, ele já é um jovem que está ali ajudando a família na padaria, que está passando por dificuldades financeiras, e ele quer arrumar um substituto porque ele não vê a vida dele ali dentro da padaria. Ele quer fugir, ele quer viver a banda dele, aquela coisa jovial, cheia de sonhos, e ele começa a recrutar pessoas para substituir ele, e numa dessas ele conhece o Hector, que é apaixonado por comida,
E ele começa a querer treinar ele pra ficar no lugar dele, só que ele começa a se apaixonar. Então, aí, a partir de... Legal. É as gays padeiras. A gente fala isso, a representatividade dos gays na padaria, porque é as gays padeiras. Eles começam a se apaixonar ali em muita farinha, muito pão, muito sonho, muito amor. Muito biscoito. É muito gostoso de ler. Tipo, você lê rapidamente, aqui da Conrad Editora. E pra quem gostou de Heartstopper, é um prato cheio, assim. Eu acho que pra quem amou Heartstopper, é um prato cheio. Os traços são parecidos. Essa coisa da representatividade dos dois é muito legal. Nossa. Não, e o legal, nesse caso aqui... Eu não sei se os outros, acho que não. Mas nesse caso aqui da Conrad, né? As histórias são em quadrinhos, né? Eu acho que isso que é legal. É muito visual e é muito legal. Tipo, eu amei. Todo mundo que lê acaba amando, porque muitas pessoas estavam carentes do Heartstopper, acabaram lendo os 4 volumes de uma vez. E falaram, eu tô carente, eu quero mais. Aí acaba encontrando um pouco mais sobre isso no Bloom. Não, e além de ser muito... Eu tô vendo aqui os desenhos, né? Assim, toda a arte que foi feita no livro. Eu adoro o cheiro de livro. Primeira coisa, chegou de gráfica, a gente já... Você já sente o cheiro, né? Nossa, esse aqui realmente me pareceu bem interessante. Os outros, claro. Uhum. Mas o contexto que você deu aqui, eu achei que foi bem legal. Ele fala muito sobre família, ele fala muito sobre essa questão do amor, né? Porque às vezes você tem experiências traumáticas, aí você se fecha um pouco para a experiência, aí você acaba descobrindo que existe uma esperança, né? Então, às vezes você molda, a família quer que você seja uma profissão, que é no caso do Ari. Você tem que cuidar do negócio da família, que é a padaria. Ele fala, não, mas eu não me sinto à vontade, eu quero viver outras experiências, eu quero viver a minha vida, não a vida que vocês escolheram para mim. Então, eles desenham dentro disso. E aí, uma pergunta. Ele fica na padaria? É spoiler, né? Quero saber agora. Então, ele passa deixa eu ver as últimas fases. Ele passa por situações que fazem repensar, recalcular a rota. Eu gosto disso, acho interessante por causa disso. Ele recalcula a rota dele. Olha, pra quem tá vendo, né? Não sei se depois a gente consegue tecnicamente mostrar, né? Não sei se vai estar focando. Nosso diretor ali tá olhando pra minha cara. Mas olha que bonitinho, os dois abraçados. É isso, né? Então, é pra muitos carentes de Heartstopper, tanto da série quanto do quadrinho. Eu acho que as pessoas vão se encontrar e gostei. achar um novo casal para shippar. Gostei. E aí, agora você vai pro que todo mundo já conhece. O que todo mundo já conhece, que também não deixa de ser meu favorito, é Heartstopper, né? Que conta a história do Charlie e do Nick, que são jovens completamente diferentes. Um super popular, jogador de rugby, e o outro um menino gay recém-assumido que sofre bullying na escola. E que começam a se aproximar a partir do momento que eles são colocados para ficarem lado um do outro dentro da sala de aula. Uma dúvida. Eu assisti a série, não li os livros. O livro veio primeiro? Sim. Acho que 2018, 2019, mais ou menos. E o que mais bombou? Porque eu tenho a impressão que teve o livro, aí veio a série, que é recente, né? Bombou e aí o livro subiu. É isso, assim, que você... Da história toda, assim... Lá fora ele foi lançado no Tapas, que é um aplicativo que as pessoas conseguem ler gratuitamente, se eu não me engano. Então elas liam em capítulos. Então era uma história que a pessoa entrava no aplicativo, lia e ela ia ficando na expectativa. A autora Alice Oseman fazia muito isso, deixar a pessoa na expectativa para ler o próximo capítulo. Porque uma coisa que a gente debateu muito sobre essa HQ é que as pessoas... É uma história muito comum, não é algo inovador e revolucionário, mas que era algo que nós, da comunidade, sentíamos falta pra gente. De tipo assim, a gente cresceu com 5, 6, 7 anos de idade e a gente era obrigado a assistir Sessão da Tarde, onde tinham representatividades hétero. A Lagoa Azul, o Titanic, outros filmes que sempre os casais principais eram héteros. E quando tinha algum tipo de representatividade LGBT, era o humor cômico da situação. Então, sim, é verdade. quando as pessoas falam assim, por que Heartstopper bombou? Não tem nada de mais diferente de outros romances. Tem a questão de um casal ser 2 homens.
Então, quando as pessoas começaram a consumir esse produto, falando, gente, eu não tive isso quando eu tive lá a minha idade de criança adolescente. Porque é um amor doce, é um primeiro amor ali, né? O despertar, que a gente só tinha de casais héteros. Então, a justificativa para ele ter bombado tanto é porque a nossa memória afetiva, quando vê isso, consome automaticamente. Fala assim, gente, eu nunca vi isso. Uau! Para as outras pessoas, as pessoas olham e falam, não tem nada demais aqui. Eu falei, para você pode não ter, mas para mim tem. Porque eu não tive isso quando eu tinha meus 10 anos de idade. Eu não tinha. Eu era acostumado a ter o consumo hétero. Sim. E você me fez lembrar daquele filme O Mundo Estranho, né? Que tinha ali a única cena que foi muito fofa, aliás, foi o abraço entre dois jovens que, né, se gostavam e que, apesar de ter um público, por ser desenho, ter um público mais novo, né, não vou falar infantil, porque não é. Até porque tem toda uma lógica no filme que você precisa entender, né? Não é pra só olhar e se divertir. E aí a gente vê como ainda tem muita resistência em relação à representatividade, né? Porque aí a gente acaba sexualizando uma coisa que não tem nada a ver com isso. Não, totalmente. Me lembra a época que eu trabalhava em livraria, porque, tipo, entre 2014 e 2017, 2019, eu ainda estava em livraria. E eu acho que ali entre a época de 2014 e 2015, havia muita resistência nas próprias livrarias. Então, chegava um livro, por exemplo, Garoto Beija Garoto, que é um livro que, na capa, meio que sucinto, tem 2 garotos se beijando. E eu tinha que perguntar para os meus superiores se eu podia colocar esse livro na mesa. Infanto-juvenil. Que era um livro claramente catalogado como infanto-juvenil. Mas eu tinha que perguntar para minha gerente, eu posso colocar? Porque a gente já ficava com medo do pai ou a mãe chegar e falar assim, o que é isso aqui na mesa? Meu filho não pode consumir isso. Então, tinha uma certa resistência. Eu acredito que a gente andou bastante, mas nos últimos anos deu uma voltada também, deu uns passos para trás. Acho que tem um caminho muito grande pela frente, mas eu acredito que a gente já andou bastante. Mas não pode regredir, a gente tem que continuar andando. Sim. Porque tem essa resistência. Você falou do Mundo Estranho, eu fiquei com medo das pessoas assistirem o Mundo Estranho e, tipo, ter algum tipo de problema ali na hora. Por mais que seja sucinto, por mais que seja delicado, é um primeiro amor, é um abraço. Às vezes a pessoa ver o afeto, você fala, o estrutural do ser humano é falar, isso não é normal. Você falou, eu vou voltar no filme daqui a pouquinho, mas você falou dessa questão da livraria, né? O que você tinha, assim, de respaldo, assim, se você puder falar? De respaldo. Tipo assim, faz ou não faz, também tenho medo, ou não vai fazer porque não... Enfim, a pessoa realmente tinha... É que eu acho que a gente, estruturalmente, já é colocado dentro da sociedade com medo. Eu acho que a gente é colocado para sentir medo. De falar, você é diferente. Você não é igual esse casal aqui da novela que tá passando às 6, às 7, às 8. Você não é... Tipo, como eu já falei, a gente sempre era colocado como alívio cômico da situação, né? Dentro de programas de humor. Então, quando você chega, você já cresce com essa visão de que você está errado, que você está equivocado, que você não pode estar dentro desses meios. Então, quando você é colocado dessa forma, você já cresce com medo. Então, dentro do trabalho, você fala, se eu usar essa roupa aqui, será que as pessoas vão me olhar estranho? Se eu pintar a minha unha, as pessoas vão me olhar estranho? Não, outro dia eu falei exatamente isso com você no WhatsApp. Eu mandei mensagem pra ele, falei, tem uma situação aqui, será que vai ficar estranho eu ir com as unhas pintadas, né? Porque a gente vem de uma geração que não tinha um espaço que a gente tem hoje, que ainda é pequeno, né? Da onde a gente tá tentando ali, onde a gente tá tentando ampliar esse espaço com consciência. Mas vem essa reflexão do, como eu vou me vestir, como eu vou me portar. Eu acho que tem uma coisa que eu nunca... Eu vou até aproveitando esse espaço de troca aqui, porque a gente tá no mesmo lugar de fala. Eu, por exemplo... inconscientemente, tinha muito medo. Inconscientemente. Eu deixei de fazer muita coisa, de ser do jeito que eu queria ser, por medo de violência. Eu nunca apanhei, nunca
né? Graças a Deus, eu nunca fui perseguido por isso, por ser gay, né? Então, assim, nunca tive problema com isso. Mas eu tive uma cena bem na juventude que me marcou. E desde então aquilo ficou meio que no inconsciente mesmo, né? A ponto de você pensar 10 vezes como que você vai falar, como você vai se vestir, com quem você tá. E o que a gente quer como lugar de fala é assim. Gente, a gente não tá projetando acabar com a família. Pelo contrário, a gente quer, inclusive, construir a nossa do nosso jeito. Ou também não quer construir família nenhuma e quer só casar. Não sei. Mas eu acho que a gente precisa olhar como ser humano. Só isso. Não, Sim, não totalmente. padronizar, não colocar ali como, né, uma coisa do tipo, ó, se você não segue isso, vamos exterminar. Que basicamente é o que já aconteceu, a história tá aí da humanidade. Nós já tivemos isso. Judeus, por exemplo, né? Vamos exterminar. Quase beiramos a uma coisa, não digo o ato em si, mas o discurso de isso tá errado, isso tem que acabar, né? E quando, no fundo, a gente está falando aqui de histórias que podem ser ficção. Como não? Alguém que escreve ficção tem alguma referência, né? Sim, totalmente. Eu acho muito complexo isso, porque eu até me lembrei agora de uma fala, de um vídeo da Rita Von Hunt, que ela sempre fala... Adoro. Você foi Aliás, um jovem... Quero trazê-la aqui. Então, ela falou assim, você é um jovem tímido ou você foi um jovem que foi podado pela sociedade para ser tímido? Porque quando a gente é criança, a gente não gosta de dar, a gente sabe que a gente é diferente, a gente sente dentro da gente, tem algo diferente dentro de mim. Aí você fala assim, mas eu não posso falar, porque senão as pessoas vão reparar. Eu não posso mexer a minha mão dessa forma, porque senão as pessoas vão notar. Nossa, é muito isso. Então, a gente se poda desde criança. Então, a gente acaba se tornando introspectivo, não porque de fato a gente é introspectivo. A gente se trata porque a sociedade nos coloca nesse ponto de introspecção. Essa questão de viver o preconceito, você bem colocou aí o comentário da Rita, a gente, de fato, é ensinado a isso, né? Às vezes coisas bobas, até com a intenção de proteção, vinda dos pais, por exemplo, mas que, na verdade, conduz a uma forma de podar e, muitas vezes, de traumatizar todo o desenvolvimento e tal. Eu sempre tento muito equilibrar as falas, porque quando a gente... Claro que tem essa questão da infância que marca muito condição, mas depois de uma certa idade você tem que assumir o controle das coisas com ajuda profissional, terapia, bastante terapia, e assumir a sua responsabilidade. A partir de agora, o que você quer ser com essa informação? Você tem que pensar. Mas algumas das situações que eu já passei, por ser mais afeminado, e eu não tenho que falar isso com nenhum tipo de vergonha. Com nenhum tipo de vergonha, mas já tive muito. Pra hoje eu estar aqui, pra hoje eu pintar as minhas unhas, pra hoje eu pensar em fazer alguma coisa que seja eu, é um exercício contínuo de liberdade. E você sabe disso também, porque muito provavelmente você passou coisas parecidas também. Quando eu adorava, eu nasci na época do Tchan. Aliás, eu nem sei a sua idade, né? Eu tenho 28. Então já tá lá, já dançava o Tchan. E eu lembro de uma das cenas, assim, que a gente ia na casa de amigos da família, né? E eu adorava, não tinha noção, não tinha maldade do tipo, isso é feminino ou masculino, né? A referência, assim, enfim, de uma cabeça que não faz sentido nenhum, mas enfim. E aí eu lembro de situações que, por exemplo, meu pai me conduzia, falando, não, para, assim não, né? E um outro momento que marcou muito a minha juventude, que foi hoje eu reconheço que foi um ato de violência, mas naquela época eu não imaginava aquilo, né? Que eu tava em frente ao shopping, tem um shopping aqui bem famoso, eu não vou falar o nome, porque vai que depois me dá problema, né? Pensou? De um shopping aqui na região do ABC, nós estamos aqui em São Caetano, mas tinha um shopping na época em que a galera sentava muito na frente, assim, do shopping, e eu fui com
eu tava com uma amiga esperando uma terceira pessoa, uma terceira amiga. E enquanto eu estava ali, eu lembro de um rapaz da mesma idade, talvez, sei lá, 14, 15 anos, que veio mexer com a gente, acho que até um pouco mais novo ainda. Veio mexer com a gente e falou assim: você é gay? Tipo, aleatoriamente. E aí, ali naquela situação, eu falei: não. Ele falou: então beija sua amiga. Eu, tipo, não tinha contexto para aquilo acontecer. Tipo, prova que você não é. E aí eu lembro que eu não ia beijar ela, né? Tipo, e aí um olhou pra cara do outro, o que a gente faz? Que coisa mais estranha. E aí eu não lembro nem como que eu saí da situação. Eu sei que depois no shopping ele ficou seguindo a gente. Foi o seu máximo de... Um louco Um aleatório, Hoje, se alguém me pergunta, eu falo: adoro o que eu faço, brinco gostoso, que pena que você não é. Faço muito bem. Os feedbacks estão maravilhosos. Então tá tudo em dia e tal. Mas aí, eu fico imaginando... Eu passei, isso não é nada, perto de que outro dia vazou um áudio de uma mãe, de um pai, enfim... acabando com um menino jovem e tal, porque ele parecia ter uma postura. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu tô falando mais que o entrevistado, tô parecendo Faustão aqui. Essas histórias que a gente hoje pode ler e tem liberdade de ter, porque hoje você pode entrar numa livraria, você vai ver aqueles livros numa banca, numa vitrine, você vai ver aqueles livros em destaque. E aí, talvez não entre nem na questão da bandeira, mas sim porque tá vendendo. Então, vai chamar atenção, vou deixar ali. Antes, nem assim era possível ter um destaque, né? Porque era muito excluído. Mas o que você sente? Para onde a gente caminha quando a gente fala sobre essa literatura e essa representatividade? Não só na literatura, mas a gente vê no cinema, a gente vê nas novelas... Enfim, quantas novelas não foi um tabu? No dia seguinte, você vê o noticiário e o destaque era primeiro beijo gay da televisão. Eu falo, gente, não existia gay antes, né? Tipo, parecia o primeiro caso de coronavírus, né? Tipo, ridículo. Meu Deus, é novidade, não existe. Mas enfim, comente essa questão. Então, como eu falei, eu cresci dentro de uma família extremamente religiosa. Muito religiosa, de uma das religiões mais agressivas no meio evangélico. Então, a minha postura ao crescer e ser ensinado dentro da família é de tipo assim, você está errado em ser dessa maneira, você sabe que é errado. Então, você já cresce com uma auto-rejeição. Então, qualquer lugar para onde você olhe, as pessoas estão marginalizando aquela parcela da população. E a gente sabe, a homossexualidade ela existe desde os primórdios da Terra, desde a época de Jesus. Não, desculpa te interromper. Outro dia eu vi um vídeo e eu não sabia, não vou lembrar os detalhes agora, enfim. Me parece que, acho que na Grécia Antiga tinha um grupo de soldados e eles eram gays. E eles levavam os passivos, para quem é do meio e entende, né? Levavam um grupo de passivos e eles eram gays. E pra relaxar e descontrair no todo o processo ali entre um conflito e outro, eles transavam. E tipo, era coisa... O exército era gay. E hoje a gente vê uma associação do gay com uma feminilidade que nem sempre é assim. E aí a gente pode até entrar em outros assuntos aqui do dentro da nossa tribo, o preconceito do hétero. Existe muito tabus. Broderagem. Existe muito tabu. Inclusive, eu sempre falo com os meus amigos sobre isso, que eu falo assim, gente, vocês têm que parar de ficar colocando as pessoas em caixinhas. Que é sempre assim, como eu falei, eu cresci dentro de uma família evangélica. Eu fui marginalizado, cresci me rejeitando. Quando eu tive uma dimensão que, tipo assim, gente, não julgue as outras pessoas, porque a homossexualidade ela existe até dentro do mundo animal, que são animais irracionais. Inclusive, espécies de peixes, como o peixe-palhaço, por exemplo, ele, quando está ali num cardume, num ambiente que não tem fêmeas, ele muda o sexo dele para poder procriar.
Então eu sempre Eu falava também assim... mudo, meu. Todo mundo um pouquinho. Só que eu sempre falava para as pessoas, eu falava assim, gente, é muito complicado, é muito complexo você julgar o outro. Porque você fala, é uma escolha. Não é uma escolha. Você nasce com isso, você repara desde pequeno que você é diferente. Você fala, eu vou me forçar pela outra pessoa e você acaba vivendo vidas infelizes. Então, quando a gente puxa isso muito pro lado da representatividade, a gente fala assim, isso é muito importante para mim. Ter essas histórias aqui é importante para mim. Porque eu não tive quando eu era criança, quando eu não tive quando eu era adolescente. E eu tive muita representatividade hétero. E nem por isso eu sou hétero. Então, as pessoas pegam isso, os pedacinhos, e falam assim, se o meu filho ver um beijo na televisão, ele vai ser gay. Eu falo assim, por exemplo, se o seu filho ver uma capivara, ele cruzando com outra capivara, ele vai querer ser uma capivara? Não é dessa forma, porque eu não tive vontade de ser hétero, porque eu vi novela das 8, das 7, todo mundo essa representatividade. Isso é muito complexo. E eu sempre falo, gente, vamos se predispor a pensar. Se no mundo animal existe isso, se as pessoas sentem que elas são diferentes desde pequena, por que você não olha para elas com esse olhar mais caridoso, com esse olhar tipo assim, é diferente de mim, mas não é por isso que eu tenho que desprezar essa pessoa. Eu tenho que abraçar, eu tenho que amar. É diferente, porque às vezes você pode ter um filho que você não identifique, mas que um momento ele vai falar, mãe, não é isso que eu quero ser. Você tem que viver a sua vida por você, não pelo o que o seu pai ou a sua mãe quer. E é muito complexo. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo. A gente já andou muito, a gente está em 2022. Mas eu acho que a nossa vida não vai ser confortável até os 60, até os 70. Eu acho que a gente ainda tem muito que lutar. Para no futuro... Eu sempre falo... As crianças... Eu passei muito bullying na escola e tudo mais. Eu sempre falo... Aquelas crianças, elas poderiam não ser más. Porque a criança não nasce má. Mas ela tem... estruturalmente, ensinamentos dentro da casa dela que ela vai reproduzir no colégio. Então, aquele preconceito que ela estava reproduzindo em mim, ela teve na casa dela. Então, assim, para os jovens do futuro, para não sofrer bullying na escola, que eu sempre falo isso para as minhas amigas que são mães, repara o seu filho no comportamento, no que eles dizem, no feedback que eles trazem dentro da escola. Porque, às vezes, acontece uma coisa velada e você não viu. Então, observa. Porque às vezes é silencioso. A pessoa está sofrendo ali silenciosamente. É uma coisa que você precisa observar. Porque você tem que abraçar. Você tem que cuidar. Eu acho que essa coisa de, tem que me aceitar. Não, você não tem que aceitar. Você tem que respeitar a pessoa e pronto. É a vida dela, mínimo, não é sua. né? É o mínimo, é respeito, sabe? É muito complexo. Você falou de escolha, né? Eu já ouvi orientação sexual, opção sexual. Dói no meu ouvido quando escuto opção. Nossa, tipo... Enfim. Eu gosto muito, mas ainda também não acho que é o termo adequado, de condição. Porque, tipo... É uma condição coisa... remédio como se você estivesse doente do mesmo jeito. Mas chega mais perto do... Que é uma coisa muito natural, não é uma coisa... não é uma coisa forçada, né? É difícil falar, porque a gente dentro sabe como funciona. E a galera viaja na maionese e acha que isso é uma coisa que se conduz. É a mesma coisa quando você fala de bissexualidade. Parece que, você tá confuso. Não, você não tá confuso. Você faria homem ou mulher, não importa. Você gosta de pessoas... E não, né? E não se limita ao órgão que a pessoa tem, né? Enfim. Então, assim, é uma coisa muito... A gente tem muito ainda para debater, muito para falar, muito para tentar desmistificar esse ódio que é constantemente construído. E que até independe... Claro que em momentos a gente passou por uma fase em que ele voltou a ser grande, alimentado por pessoas importantes, entre aspas, né? Mas de um dos cargos mais altos. E aí a gente não pode esquecer que esse ódio não acabou. Né? Eu lembrei agora do Paulo Gustavo, maravilhoso, de um trecho do filme que ele fala assim, né? Eu grito pra diluir o ódio, né? Quando eu tô gritando seu nome. Mas eu acho que é um tipo de ódio que
vai décadas, talvez séculos, talvez. Vai demorar bastante. Por isso que eu falo que eu vejo isso aqui já é muito importante agora com 28 anos poder entrar numa livraria e ver isso exposto numa vitrine. De ter trabalhado em livraria e poder indicar isso quando alguém chegava. Tipo, me indica um livro de representatividade, tal. E eu ter na minha cabeça, tipo, olha, eu li, eu gostei, então eu tô te indicando isso. Então a gente já caminhou bastante. Então isso aqui, sei lá, 10 anos atrás, era muito raro. Era muito raro. Então por isso que a gente tem que muito apoiar isso. A gente teve aquele filme que todo mundo começou a comentar. Como é que chama? É Brokeback Mountain? Você lembra disso? Lembro. Tipo, Quando a galera... eu assisti aquele filme com os meus pais e eu fiquei extremamente constrangido. Porque... eu ficava tipo, eles vão reparar alguma coisa, eles vão comentar, vão me olhar Mas de alguma naquela forma. época eles não sabiam de você, ou já... Não, a gente sempre fala que pais sempre sabem no fundo, mas alguns fingem não ver. Pra, tipo, estou me preparando psicologicamente. Eu vim me assumir, entre muitas aspas, muito tardiamente, né? Que eu acho isso desnecessário e eu acho muito legal no filme com Amor, Simon, quando eles brincam com isso, de tipo assim, como seria se os héteros tivessem que assumir que eles são héteros? Sim. Se todo mundo tivesse que passar por esse processo. Porque eu nunca achei que eu precisasse de falar, olha, desculpa, eu gosto de homem. Mas você já chegou a falar? Foi uma conversa muito cheia de ondas, sabe? Foi tipo assim, olha, a senhora sabe que isso pode ser desse jeito? Aí a pessoa, por que você está me insinuando isso? Não foi uma conversa direta, mas quando teve uma conversa direta, foi desagradável, assim, de ficar uns 3 meses sem se falar e ficar aquele clima chato até ela aceitar. Tanto que eu fiquei com muito medo, eu acho que adiei muito o fato de eu entrar em um relacionamento por medo disso, por medo da sociedade, por medo da minha família. Hoje em dia, eu tô namorando e, tipo... eu ainda estou aprendendo a lidar com o fato de namorar. Eu estou aprendendo a lidar com esse fato, porque para mim é novo. É muito novo aprender com essa coisa de você está namorando. Agora você tem uma pessoa ali que se importa com você, que vai chegar em casa, você vai conversar com ela. Que antes é tipo assim, você lida com os seus problemas, com os seus BOs dentro da sua cabeça e só. E agora tem outra pessoa que você pode dividir um pouco a carga que você carrega. Então eu ainda estou aprendendo a lidar com o fato e a minha família ainda está... aprendendo a lidar com isso, ainda vai conhecer. Tipo, eu estou numa fase ainda de várias primeiras vezes. Não. E é muito legal. Praticamente uma virgem. Totalmente. Bom, o papo tá bom, tá gostoso, voou aqui. Muito rápido. Vários relatos aqui, tanto seu quanto os meus aqui. Mas pra gente já fechar ali... eu perguntei isso para os meus outros entrevistados, eu pergunto para você também. O que você diria do Flávio mais novo para este Flávio que está aqui hoje na minha frente? O que você diria? Olha, eu acho isso tão complicado, porque eu já me testei com essas perguntas. Tipo assim, se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar e pudesse abraçar, pensou? eu acho que... eu já pensei muito nisso, de tipo assim... eu teria me abraçado mais. E eu acho que se eu pudesse ver esse outro Flávio hoje em dia, eu teria dado um abraço e falado assim, olha, a jornada vai ser complicada, vai ser muito difícil, mas você vai conseguir porque você é forte. Você se acha fraco, mas você é muito forte. Então, eu sinto nisso que eu queria muito voltar lá atrás. Eu ia pegar uma criança totalmente confusa de tudo que estava vivendo, mas eu queria dar um abraço nela e falar assim, mano... só vai. Você vai passar por altos e baixos, vai acontecer muita coisa que você não tem ideia, mas você vai ser forte, mesmo se achando fraco. Uau. Bom, eu não posso te dar um abraço agora, porque tecnicamente aqui o meu diretor vai me matar. Mas assim que eu fechar aqui, eu te dou um abraço, assim, desse abraçado, e vou te abraçar. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é autocuidado, é compaixão. Não é fácil, não é simples. E não querendo comparar e não minimizando também as coisas. Cada um tem os seus desafios. Mas eu acho que a gente precisa praticar isso, assim, Acho que a gente precisa se abraçar mais. A gente vive numa sociedade mais complicada. Eu acho que a gente precisa parar, às vezes, nos dar esse tempo para nos abraçar mais.
Tá vendo? Ó, sua ficha número 2 aqui foi ótima. Ah, eu adorei. Muito Tá obrigado. vendo, eu adorei, senhora? Gente, o Comigo Pode, da Copélia, né? Comigo pode. Comigo pode. Comigo pode. Gente, Comigo pode tudo. Quero agradecer você que assistiu a entrevista até o final. Você que não assistiu também, tá assistindo só metade, assista inteiro, porque vale a pena. Estamos falando de um assunto muito legal, muito importante. E lembrando que tem outros episódios, outros entrevistados. E você pode deixar aí a sua mensagem, a sua... Eu estava numa reunião, lembrei, usaram termos assim, internautas. Gente, é uma coisa muito anos Old. 2000, tipo, nossa, enfim. Mas vocês podem deixar a mensagem aí e seguir nas redes sociais. Tá aí comigo, podcast tudo junto, no Instagram e também no YouTube. Obrigado, Flá. Obrigado você. Ah, é uma senhora linda. honra. Obrigado. Tchau, gente. Ai, um abraço.